Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, o CEPAC, Serviço Pastoral da Comunicação, mais uma vez ele oferece um conteúdo para a sua formação, para o seu conhecimento, para a sua capacitação também, em termos também de cultura, que é esse programa Nos Caminhos da Comunicação. E ele segue duas trilhas, A primeira trilha é Pensar a Comunicação, e a segunda, de forma alternativa, nós temos Passo a Passo na Comunicação, então com questões mais práticas. Você é muito bem-vindo, e aqui nós temos muito prazer de tê-lo conosco, e hoje nós vamos desenvolver, então, um tema ligado ao pensar a comunicação. Nesse sentido do pensar a comunicação, às vezes a gente pode pensar assim, ou então, puxa, o CEPAC vai tratar de assuntos, muitas vezes, que não é só ligado à pastoral, etc. Não, nós temos por missão fornecer, ajudar as pessoas a se formarem, a adquirirem conhecimento, sempre dentro de algo que ajuda a construir uma cidadania, uma sociedade um pouco melhor, e isso precisa do conhecimento, e precisa do conhecimento e da cultura também para exercer uma pastoral. Então, hoje, nós temos, assim, um tema muito especial, é o tema sobre os digital influencer, e como já chamamos no Brasil, influenciadores digitais. E para falar sobre esse assunto conosco, nós temos uma pessoa muito querida, que é a professora Elizabeth Saad. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, irmã Joana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, um prazer imenso, uma satisfação muito grande tê-la conosco hoje. Aliás, você é uma pessoa que sempre acompanha o CEPAC, e nós temos, assim, uma gratidão muito grande, porque uma pesquisadora de primeira linha e que nos ajuda a passar isso também para os nossos alunos, para os nossos estudantes, e também já faz parte do CEPAC. Quantos anos a Elizabeth Saad traz para nós essa riqueza que ela adquire, que ela transforma e que ela distribui para a sociedade. Então, nós queremos também agradecer já de antemão, Elizabeth, e eu sou a irmã Joana Pontel, professora aqui da equipe do CEPAC, e vamos então contar hoje com a nossa querida, que carinhosamente chamamos de Beth Saad. Vou apresentá-la para depois passarmos a palavra, passarmos a conversar com a Beth. A professora Elizabeth Saad, ela é titular sênior da ECA USP, coordenadora do grupo de pesquisa Com+, é assim que pronuncia? Um sinalzinho já, e pesquisadora na área de jornalismo digital, mas eu diria até da comunicação digital em geral, E tem muitos projetos no campo da comunicação, na era das mídias sociais, a reconfiguração dos processos, e a professora, ela é uma pesquisadora que continua orientando alunos, etc., mas ela também orienta nos segmentos de estratégia e negócios de formação digital, e da correlação entre a estratégia e o desenvolvimento de novas linguagens para conteúdos digitais, sempre ligado com essa questão digital. E eu estava dizendo anteriormente que, desde quando estudava
eu contava já com essa maravilha de pesquisa da professora Elizabeth. Então, com isso eu quero dizer assim, que a professora Elizabeth foi uma das, acredito, pioneiras em levar adiante, em aprofundar as pesquisas sobre esse mundo digital que vinha surgindo, e que então nós nem fazíamos ideia, nem direito compreendíamos bem como é que era, mas ela insistia, ela estava sempre presente, e isso nos legou, né, alguma coisa muito importante que agora a gente, mesmo que em proporção mínima, a gente procura dar continuidade. Mas a professora, ela é uma pesquisadora que não traz só novidades, ela traz a profundidade e a reflexão sobre a novidade. Então, esse processo que vai se desenvolvendo é muito importante, porque de novidades nós até, as novas tecnologias estão todo dia nos trazendo, né? Mas o pensar, o refletir, e olha só, ela foi professora visitante na Oslo Metropolitan University, na Noruega. Ela também fez parte da Cátedra Unesco de Comunicação Internacional em Grenoble, na França, e publica muitas coisas, publicou muitas coisas, muitas publicações. Aqui eu até consultei um pouquinho, e pode ser que esteja defasado, né? Mas tem uma produção intelectual, artigos de periódicos e jornais, partes de monografia, folhetos, trabalhos de evento, relatórios técnicos e científicos, uma produção artística e material audiovisual, e-books, livros eletrônicos de livre acesso, publicados ou editados também pela escola, também pela USP. E aqui tem um total de periódicos online de 40, mas já passou, eu acredito. Total de e-books, 132. Total de periódicos impressos, 55. Bom, isso é uma parte daquilo que a gente poderia dizer. Eu gostaria também de frisar que a professora Beth, ela já formou, pode ser que esteja defasado com esses últimos, né? Já formou 16 doutores, um pouco mais, né? Eu acho, Beth, até. 25 mestres e 90 especialistas. Isso estava no seu currículo, mas ele vai sempre se atualizando, né? E é autora, então, como eu disse, de vários livros. Aqui eu tenho simplesmente 2, Estratégias para a Mídia Digital. Olha, a primeira edição desse livro foi em 2003. Ele não é defasado. Ele é o início de algo para a gente pensar, para a gente levar adiante e acompanhar o desenvolvimento desses processos. Mas ele depois já está na 4ª edição, que, se não me engano, foi no 2015 já, a 4ª edição, né? Então, sempre com as suas atualizações necessárias, etc., e outros livros também, né? Aqui, Mutações no Espaço Público Contemporâneo, que ela ajudou a organizar com o professor Mauro Wilton de Souza, e é um livro muito importante sobre essa questão do espaço público, que agora é público para tudo, né? E estamos habitando esse público, esse espaço público, mas como é que fica, o que se transforma? Então, nós vamos, assim, depois de agradecer muito a professora Elizabeth, tão ocupada e também sempre orientando pessoas que a buscam, né? Quem busca profundidade, busca a professora Beth. E aí, então, acontece que a gente agradece por essa disponibilidade em estar aqui, né? E aí, professora, para passar a palavra para você, eu faria, assim, só umas 2, 3 palavrinhas sobre essa questão do motivo, por que esse influenciador digital que nós pedimos para você falar, né? Que nós vivemos, então, numa realidade, assim, conectada, não é novidade para ninguém, mas às vezes não temos consciência que estamos nela, né? Então, novos atores vão eliminando cada vez mais as fronteiras da comunicação nesse ambiente digital, e a web vai se tornando uma plataforma colaborativa, essas palavras são importantes, né? E vai fazendo surgir, assim, novas formas de convívio, de práticas sociais. Isso aqui é a professora que escreve num editorial que ela fez de uma revista, viu?
porque, para ser bem precisa, fui buscar lá. Novas maneiras de interação, vai permitindo um maior envolvimento com marcas e empresas, permitindo até uma maior monetização daquele conteúdo, não é? Enfim, o consumidor está no poder na internet, com a capacidade de compartilhar os seus conteúdos, não é só mais aquele que recebe. Não? Nessa digitalização da sociedade, vivemos, então, uma ambiência social que provoca ondas de ressignificação, quase que numa velocidade incontrolável. Não? Em meio a esse turbilhão, Beth, de transformações, de ressignificações, novas de costumes, de atuação, surge também a figura do digital influencer, não? Mas o que é mesmo o influenciador digital? É o mesmo que youtuber? Qual é a sua história? Por que tem tanta atração? E depois outras perguntas também que a gente vai perguntando conforme o seu desenvolvimento. Então, vamos passar a palavra para você. Estamos muito ávidos para escutá-la. Joana, irmã Joana, muito obrigada pelo convite. Você sabe o quanto eu amo o CEPAC, quanto me deixa feliz todas as vezes que eu posso colaborar com as atividades do CEPAC. É um público incrível. Quem está no CEPAC dissemina palavras, não é? Dissemina comportamentos, e o quanto a gente puder colaborar para que essa disseminação seja adequada, contemporânea, acompanhando tudo o que está acontecendo aí no nosso ambiente, sob todos os pontos de vista da comunicação, que está super impactada por essa ideia de conexão, de trabalhar em rede. Então, o que eu puder colaborar com vocês, vocês sabem que podem contar comigo sempre. Obrigada. Além do que, você me deixou super sem graça com essa descrição toda aí de currículo, de produção, né? É verdade, é verdade. Vamos assim, objetivar, porque fiquei sem graça. Na verdade, a gente está falando de um tema hoje que, aí na linguagem popular, vamos dizer assim, ou na linguagem da mídia, ser influenciador digital é o máximo, né? É assim, virou uma profissão até, né? E a gente precisa entender um pouco o que significa de verdade esse termo, e se isso realmente se constitui numa atividade profissional dentro da rede, né? Eu vou ficar tomando água de vez em quando, porque o tempo está muito seco hoje. Então, nesse sentido, a minha ideia aqui é conversar com vocês, e espero que venham muitas perguntas depois. A minha ideia é colocar esse conceito e essa prática do que seja influência e influenciador nas redes, no mundo digital, colocar isso dentro de um contexto mais bem explicado, contextualizado mesmo, né? Para a gente entender como é que funciona essa dinâmica da influência na rede. Então, tem um ponto que eu considero super importante. Antes de começar, eu também queria fazer uma referência para os pesquisadores do grupo de pesquisa que eu coordeno, o Com Mais, né, que está instalado dentro da Escola de Comunicações e Artes da USP, e que muito do que eu vou falar aqui hoje, ou quase tudo, e foi objeto de estudo de vários pesquisadores do Com Mais, e aqui eu queria destacar as pesquisas do grupo que é mais focado aí na parte não jornalística do Com Mais. Então, eu queria destacar as pesquisas sobre influenciadores da Issaaf Karaui, da Bianca Dreyer,
da Carolina Terra e da Daniele Rodrigues e do João Francisco Raposo. Então, a minha fala aqui está muito sustentada pelos trabalhos deles também, tá? Então, voltando, para a gente poder entender um tanto de influência, a gente precisa entender o que seja visibilidade e qual é o regime de visibilidade que está vigente hoje na nossa sociedade, né? Em cada época social, haviam diferentes regimes de visibilidade e eles não são universais, né? Podem acontecer diferentes formas de visibilidade simultaneamente, e isso depende muito do cenário social, econômico e principalmente tecnológico, né? Ou seja, a visibilidade ela é possibilitada, ela é alavancada a partir de um contexto técnico que expõe, né, que põe visível pessoas, imagens, mensagens, enfim, toda uma miríade de acontecimentos na sociedade. Então, o que a gente tem hoje é um regime de visibilidade bastante dominado pelas redes digitais, né, em termos mais amplos, pela internet, que conecta muita gente, mundo afora, por meio de diferentes dispositivos, né? Então, você conecta pelo teu celular, pelo teu computador, você pode assistir isto que nós estamos falando agora direto do seu celular, não é? Então, hoje existe uma noção de conexão ampla que melhora e reforça essa ideia de visibilidade, e junto com todo esse cenário de conexão, a gente tem uma presença bastante forte daquilo que eu chamo plataformas sociais digitais, que são YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, o LinkedIn, enfim, as plataformas que oferecem para o público as ferramentas para você se pôr visível, não é? Estas ferramentas, elas incentivam trocas dos diferentes tipos, né? Interações diversas, desde trocas visuais até trocas, transações comerciais, né? Então, a gente tem as tecnologias, as plataformas sociais digitais, e a gente tem a própria mídia, né, que, embora muitas estejam dentro das plataformas, elas também têm o seu próprio regime de agenciamento, de definição da pauta, né, dos acontecimentos, e que acaba colocando os tais influenciadores mais ou menos né, na frente, né, em foco. A gente já viu recentemente várias revistas, por exemplo, colocando influenciador na capa e ainda incentivando os leitores a aprenda como ser influenciador igual ao Felipe Neto, né? Ou você vê o influenciador indo para a TV, né, e tendo depois aí todo um espaço, ele vira celebridade, que é diferente de ser influenciador. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, a gente tem esse regime onde existe um estímulo a ser visível, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para poder ir para o conceito de influência e influenciador é essa ideia de que este regime de visibilidade ele é controlado ou ele é governado tanto pela faixa técnica e pela faixa social das plataformas, como pelo próprio indivíduo, que tem algumas escolhas para se fazer visível, né? Então, você pode ser totalmente transparente,
na rede e colocar no Instagram um pedaço da sua casa, para mostrar como você vive. Ou você pode ser uma pessoa que transmite determinados conjuntos de ideias, opiniões e falar tudo o que for necessário para ser falado, né? Então, você pode ser totalmente transparente, você pode gerenciar um pouco essa transparência, e aí você tem uma certa opacidade da tua presença, daquilo que você escolhe para ser visível na rede, né? Então, eu não vou falar da minha intimidade familiar, eu só vou falar, por exemplo, das minhas atividades profissionais, né? É um espaço de opacidade que eu garanti, meu espaço privado é privado, e eu só vou falar do profissional. Tem um terceiro nível de visibilidade, que é você ser opaco. Ou seja, eu estou na rede, eu acompanho todo mundo, eu sei o que está acontecendo, mas eu não me faço visível, eu não me faço presente. Ou, algumas vezes, quando eu quero dizer algo ou me fazer presente, eu arrumo uma outra identidade, né, uma persona que me represente, e eu garanto tanto o meu espaço privado quanto público para mim. E tem um último nível de visibilidade, que é o total apagamento, né? Ou seja, não participa e está acabado, né? Eu posso não participar porque, por definição própria, ou por outros aspectos que aí a gente vai cair num outro contexto de relações sociais, relações políticas, ideológicas, que aí acho que é um outro assunto. Enfim, existe então, esse espectro, né, de praticamente 4 estágios de visibilidade, e é a partir disso que a gente vai entender onde o tal influenciador e a influência se colocam, né? Uma primeira coisa é, para você adquirir o potencial status de ser um influenciador, você tem que ter claro 2 coisas. O que você pode oferecer, né? E para quem? Né? Então, eu tenho que ter um público para falar. Eu não falo para o mundo, né? Eu falo para um conjunto de pessoas que são meus potenciais seguidores, mas que têm uma aderência àquilo que eu estou falando, né? E eu falo a partir de um conjunto de capitais que eu pessoalmente tenho, né? Então, capital intelectual, capital simbólico, ou seja, eu tenho algo a oferecer, né? Senão eu não vou exercer influência, senão a gente entra num espectro de espetáculo, que a gente já até vai falar disso. Mas se eu quero adquirir um status de influência e influenciar outros, daí ser um influenciador, eu preciso oferecer valores simbólicos, valores concretos, quantitativos, não financeiros, obviamente, mas valores que promovam uma mudança no público, uma mudança de opinião, uma decisão de transação, uma decisão de diálogo, uma decisão até de compra, né? Se eu estiver falando de uma marca, né? Uma marca de consumo, né? Ou se eu estiver falando de uma marca informativa, eu preciso, se eu uso um influenciador, esta pessoa precisa ter contexto, como a gente diz no popular, sustância, né? Para poder ter aquele conjunto, argumentações, o discurso, a opinião, para poder aí sim promover algum tipo de mudança no seu público, na sua audiência, né?
Então, se a gente tiver que falar de influência e influenciador, realmente a primeira coisa é essa, né, Joana? O que eu ofereço como capital de influência, né? Se eu apenas ofereço a minha imagem pessoal, e aí a gente está entrando no espetáculo, nas selfies, né? E mostrar o meu dia a dia, ou o que eu sou, esse peso de influência é bastante diferente de um outro alguém que mostra um conjunto, por exemplo, de conhecimentos, ou uma pessoa, um professor que vai lá e cria um YouTube, um canal de YouTube, para dar dicas para quem está fazendo vestibular agora. Isso é completamente diferente do que eu ir para a rede, para o Instagram, por exemplo, e mostrar o que o povo chama de recebidos, né? Então, a marca XY me mandou uma caixa de presente e eu estou mostrando para a minha audiência o que eu ganhei, e eu ganhei porque eu sou legal, né? Então, existe aí um desequilíbrio do entendimento de influência. Acho que, para começar, é isso aí. Elizabeth, Beth, acho que foi muito assim elucidativo essa questão dos 4 estágios da visibilidade, né? Para a gente poder entender bem. E eu até queria perguntar um pouquinho para você, assim, ó, nesse terceiro nível de visibilidade que você falou, quer dizer, você usou até a palavra opaco, né? Eu não me faço visível. Não existe aí um risco, alguma coisa das pessoas entrarem e apresentarem outra identidade e não a sua própria? Sim. Se valer disso? Na verdade, tem um conceito aí que no mercado publicitário, o pessoal do marketing fala muito, que é a criação de personas, né? Ou seja, um personagem, né? Tem uma outra ideia de personas também do mercado, que é aquele consumidor, aquele usuário típico, né? Para eu poder fazer testes e tudo mais. Mas não é essa persona que eu estou falando, não. Eu estou falando da possibilidade muito real de você criar um perfil que não reflita a sua realidade. Um perfil meio falso, né? Ou idealizado, é a identidade, aquilo que eu tenho aspiração de ser, né? Isso sim, é possível. A rede, com todas essas ferramentas que um Instagram oferece, um Facebook oferece, ela não faz distinção se aquele perfil ele corresponde à realidade. O que você coloca ali é o que aparece. Então, sim, existe o risco bastante concreto, né? E existe, a partir desse risco, todo um potencial do público seguir aquela coisa fake, né? Falsa, mas seguir e gostar, compartilhar aqueles conteúdos, porque aquilo tem proximidade com o que eu desejo, com o que eu aspiro, e até mesmo com o que eu penso. Isso é possível, sim. Acho que é bastante assim, elucidativo, bastante importante essa questão também assim do influenciador digital. A ideia comum que se tem, né, é essa ideia bastante de pessoas que a visibilidade no sentido da espetacularização para, não sei se eu digo certo ou não, né? Isso precisaria pesquisa. Não é tanto a preocupação se você está influenciando o seu público ou não, mas é para comprar, mais ligado a marcas, né? Então, eu acho que essa ideia de influenciadores ficou muito ligado a marcas e, às vezes, até gerando um certo aspecto negativo, né?
porque a gente acaba não dando mais muito crédito, porque aquilo lá é só para vender. Eu sei, eu não tenho os termos próprios, mas você saberia, acho que captou o que eu gostaria de perguntar. Legal, super oportuno isso, Joana, porque é o seguinte, se a gente for pensar dentro da lógica, dentro do que é o processo de comunicação, para você ser um influenciador, tudo isso que eu falei até agora resume numa única palavra: você precisa ganhar, adquirir legitimidade. Né? Ou seja, legitimidade significa que o teu público não apenas te segue, ele acredita, né? Ele dá crédito àquilo que você está oferecendo para ele. E, por conta disso, você consegue, então, influenciar este público de alguma forma. O que a gente tem visto também, especialmente quando você fala de marcas, é que algumas vezes se esquece esse crédito de legitimidade que o influenciador tem, e você acaba usando o influenciador X ou Y, escolhendo um influenciador para falar da sua marca por conta de algumas medidas que a rede te oferece que não são vinculadas à legitimidade e capital cultural, social, mas sim medidas quantitativas, de quantidades. Ou seja, quanto mais audiência ou seguidores o tal influenciador tem, que bom, a minha marca então vai ficar visível para 10 milhões de seguidores. E a marca se esquece, e aí a marca vai ter muita marca brava comigo, vai ter muita agência de publicidade muito bravos comigo, mas eles se esquecem de fazer uma conexão que é fundamental para dar certo esse negócio aí, que vai virar transação ou compra ou não, que é a proximidade, a aderência daquele influenciador de 10 milhões de seguidores, que tem um modo de conversar, que tem uma forma de se exibir, se isso é aderente ao produto da marca, não é? A gente tem vários exemplos aí, eu vou me segurar para não citar nomes, não é? Não é o momento de citar nomes, mas a gente tem vários exemplos, por exemplo, de marcas do mercado financeiro utilizando celebridades que têm muitos milhões de seguidores na rede como garoto propaganda de um produto financeiro e achar que isso resolve, porque 10 milhões com um produto financeiro deu casamento. Não, não deu casamento. Eu acho que há que se conhecer toda vez que você vai trabalhar com a relação marca e influência, você precisa conhecer quem é a sua audiência da marca e que tipo de necessidade essa audiência quer e como que a minha mensagem tem que estar estruturada, formatada na linguagem próxima dessa audiência. Então, para isso, talvez eu não precise de um influenciador de 10 milhões de seguidores. Né? Talvez alguém com 100 mil resolva o problema até melhor, né? Porque cria mais impacto, porque tem legitimidade. É isso. Então, mas parece assim que na sociedade em geral existe uma corrida, certo? Todo mundo quer ser influenciador, ou youtubers, né? E a gente às vezes pergunta para uma criança assim, o que você faz? Nem sabe o que é, mas vai ser, eu quero ser youtuber, etc. O influenciador, ele traz dinheiro para casa? Hein? Como é que é essa história? O que atrai tanto? Depende, né? Depende da boa conversa. Se a gente falar em youtuber, né, que virou moda, primeiro, antes de tudo, está sobrando por aí no mercado
gente que oferece curso para ser youtuber e para ser influenciador. Como se só a existência de um curso para você montar um cenário, para você criar um personagem, não é? Como se isso lhe desse legitimidade e a tal sustância, né? Então, começa assim o problema. E aí, especificamente no YouTube, tem uma dinâmica da plataforma que é a monetização, né? Então, a partir de um dado número de likes que eu colocar ali, inscreva. Por que todo youtuber fala? Clica aí e se inscreva no meu canal. Clica aí e dá um joinha no meu canal. O que é isso? Por que youtuber pede isso? Porque sem isso, sem a manutenção desse volume, ele não fica exposto no YouTube para os anúncios automáticos que aparecem no YouTube. E quando um determinado anúncio aparece né, ali na lateral da página do YouTuber, ele ganha um valor monetário em cima disso, especialmente em cima desse volume de gente que está inscrita no canal, né? É a mesma coisa que aqui a Gisele, a irmã Gisele, que é a técnica aqui do canal do YouTube, começar a pedir para os seguidores do canal da Paulina, inscreva-se, dê joinha. Nós fazemos propaganda, vai lá, inscreva-se. Algum vai entrar, né? Ainda não tem, né? Mas, em todo caso... Aí você tem um segundo estágio nessa história. Além de você então, ter essa monetização que é decorrente da plataforma, o volume de seguidores acaba atraindo a marca para fazer com que o youtuber, e aí a pessoa do Instagram, a mesma coisa, comece a mostrar o produto ou fazer uma certa propaganda, às vezes é explícita, às vezes é implícita, né, sutil, do produto lá que foi encomendado, né? E aí, de novo, se ganha dinheiro com isso, né? Então, assim, não vou falar que todo mundo vai ganhar dinheiro no YouTube ou no Instagram, mas existe, sim, um potencial de monetização. Uhum. O que também existe, além das escolas de formação de youtubers, instagramers e influencers, e mais creators, que é a outra palavra aí da moda, existe também uma figura no mercado que eu diria razoavelmente nova aí nos processos. É a mesma coisa que aqueles agentes, né? O empresário do artista, sabe? O empresário da celebridade. Então, agora a gente tem agências que representam youtubers, instagramers, influencers. E essas agências, elas é que vão atrás do dinheiro, né? Elas é que vão fazer essa ponte entre marcas, entre, enfim, determinados grupos de audiência com o seu agenciado, e que, então, aí, de novo, rola um fluxo financeiro que, dependendo da figura, né, desse personagem, pode ser interessante, né? Mas não vou falar que assim, são poucos os que ficaram ricos, né? Os muito poucos que ficaram ricos. Os outros apenas ganham dinheirinho. Pode ser. Mas, Beth, essa questão, então, assim, mais ligada, digamos assim, no nosso caso, né, não tanto ligada a empresas, embora tenha a sua importância, mas não é tanto aqui o que nós queremos falar, mas nesse sentido de espetacularização, né? Essa questão de tantos seguidores,
a gente vê assim tanta gente esnobar isso porque tem milhões de seguidores, porque tem isso, tem aquilo. Mas nós temos visto também um pouco assim inserido em novelas, né? Uma novela que causou muito impacto e depois se aproveitou também a figura dessa influenciadora, inclusive para outros tipos de propaganda, né? Sim, então, sim. quer dizer, tem uma dimensão muito grande, né, de influência na sociedade. Sim, até porque você, especialmente esse caso da novela, foi muito marcante, né? Porque a coisa extrapolou a própria novela. Não vamos nos esquecer que tem, de novo, todo um fluxo de dinheiro financeiro por detrás. O departamento de merchandising da Globo define que a novela tal precisa ter um personagem que será um influenciador, porque o departamento de merchandising já negociou com determinadas marcas, né, de como fazer isso, de como que isso vai reverberar adiante, né? Mas sim, acontece, e eu acho que a gente entra aí nesse pedaço numa fronteira bastante pequena, né? Que às vezes até a gente se confunde entre a pessoa influenciadora e aquela celebridade, né? Se a gente for... E tudo isso, o que está segurando, né? Essa relação aí, celebridade e o influenciador, né? É aquela lógica da sociedade do espetáculo, né? Lá do Guy Debord, né? Que até antes da internet existir, e por conta dos meios televisivos, ele já caracterizava o que é a sociedade de espetáculo. E, a partir disso, é essa figura célebre, né? A celebridade. A celebridade, diferente do influenciador, ela é, especialmente antes da internet, ela sempre foi uma figura meio distante do público, né? Como não tinha essa interação que hoje um Instagram oferece, um YouTube oferece, a celebridade era aquela pessoa assim do Olimpo, que muitas pessoas queriam conhecer, queriam estar perto, queriam imitar, mas não eram pessoas próximas, não é? Hoje, com a rede, com todas essas ferramentas aí que a gente conhece, a celebridade foi para a rede e ela passa a ser próxima. E ela, em muitos momentos, ela se confunde com a figura do influenciador, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é conhecido, popular, e acho que ele não vai ficar ofendido por eu estar exemplificando, que é a figura do Luciano Huck, né? O que é que acontece com ele? Ele iniciou seu percurso midiático criando uma persona de celebridade, né? Então, lá, com os programas dele de TV, até num processo discursivo, de narrativa super popular e tudo mais, e ele foi fazendo o caminho de volta na medida em que a rede foi se expandindo e ele, espertamente, né, sabiamente, foi percebendo que ele tinha que que pegar esse público que ele já tinha, que era aspiracional e distante da TV, e ele leva para a rede. E não só para a rede. O que é que ele faz? Ele faz o percurso do vai e vem. Ele não sai da TV, ele está na rede e ele está em mídias jornalísticas com semanais, artigos, tal, porque ele está construindo uma outra figura para ganhar legitimidade
não só desse público que ele já tinha, mas de um outro público que é formador de opinião. Então, essa junção aí, celebridade e influenciador, é uma junção que tem acontecido mais fortemente hoje. O que eu diria é que a celebridade, aquela da sociedade do espetáculo, ela tem mais facilidade de voltar para a rede e se caracterizar como influenciador do que o percurso inverso. Um influenciador com bastante presença na rede, dos mais diversos tipos, ele é youtuber, é blogueiro, é tudo isso, ele vira uma celebridade, né? Aí a gente tem algumas questões mas já não é tão simples. Talvez, nesse sentido, o Felipe Neto seja um que fez o percurso inverso. Eu acho que é muito importante essa distinção, também porque entramos num mundo em que não existe mais também muitas fronteiras para as definições, né, Beth? Uhum. Já é assim, você fala um pouco assim, essa junção, mas é da celebridade que se confunde um pouco, se junta com o influenciador, mas também é importante perceber que não é simplesmente porque você tem muitos seguidores, é influenciador, que você também é celebridade. Acho que aí é interessante essa distinção, porque ela leva a isso que eu falei, não temos mais definições muito certeiras, né? Nesse mundo, né, digital. Acho que não é só essa definição de celebridade e influenciador, mas principalmente a definição do que é público e o que é privado. Olha, né? Ótimo. A gente não agora virou uma mistura de primeira ordem, assim. Se você, por exemplo, acompanhar Instagram, vários tipos de Instagram, principalmente Instagram, né? Você vai ver a quantidade de imagens, as tais selfies, imagens de si mesmo, né? Aonde você, na boa, coloca a sua intimidade e o seu espaço privado como um espaço público, tem alguns autores aí que chamam de naturalização da rede. Né? O que acontece na hora em que você mistura estes campos, né? O que você diz para a rede, para as plataformas? Eu estou dando a minha vida aí para vocês podem usar esses dados todos que eu estou colocando aí na rede para você vender produto, para você fazer correlação da minha imagem com qualquer outra coisa, porque você, como indivíduo, você literalmente perde o controle do que é seu. Você realmente perde o controle do que é seu. Acho que nem... Agora, nós estamos aqui falando, estamos ao vivo, isso vai ficar registrado depois no YouTube das Paulinas, e a imagem vai embora. Esse assunto aqui, ele passa a ser do coletivo, ele vai para a ordem do campo público, né? E, junto com o campo público, eu estou aqui mostrando para vocês o meu ambiente de trabalho, que é o meu campo privado, porque nós estamos em home office e é o meu ambiente de trabalho em casa, mas ele vai virar público, já virou público neste momento. E o que a gente fala é que isso está gerando a tal da naturalização destas relações, né? Do público, do privado, do visível, de mostrar o selfie, o eu, de comentar coisas da sua vida pessoal como se fosse da vida coletiva, porque isso, de alguma maneira, gera algum tipo de adesão, de audiência, de pessoas que se identificam com isso.
Excelente, Beth. E nós temos já algumas perguntas chegando aqui. Então, vamos assim, vou pedir para a nossa técnica querida aqui, a irmã Gisele, né, que nos coloque. Já temos uma aqui, ó, do Marcelo Braz, que diz assim: várias pessoas já me incentivaram a ser um digital influencer. Entretanto, percebo uma saturação desses meios de comunicação. Qual seria um possível diferencial para lidar com essa massificação? E, Marcelo, aí a minha pergunta volta para você. Por que você acha que pode ser um digital influencer? Né? O que você tem a oferecer em termos de conteúdo, de capital de valor para um público? Porque se você tiver isso, você não vai... você vai conseguir se diferenciar dos múltiplos influenciadores que estão pirulitando pela rede, não é? Ou seja, essa é uma coisa muito importante. Você ser influenciador não significa que você será influenciador para sempre. Esse é um ponto muito importante. Você será influenciador pelo tempo que você mantém a aderência do que você oferece, do seu capital, com o público que te segue. Se você desandar, ou se o público perder interesse, ou, enfim, se aparecer outro com um conteúdo similar, mais interessante, efetivamente, você vai entrar na massa, né? Então, se é para ser influenciador, tem que estar o tempo todo atento ao que você está oferecendo para o público. A Juliana, olha lá, professora, a senhora considera que o trabalho de ser um influenciador é algo temporário? Acabou de dizer, né? Por exemplo, ela é jovem e alcança o seu objetivo, e conforme envelhece, as coisas não são tão certas assim. Sim, a menos que você mude o teu foco. Você, assim, o maior exemplo hoje na rede de mudar o foco e acompanhar a idade do público é o próprio Felipe Neto, né? Felipe Neto, quando alcançou um top de seguidores no YouTube, ele falava para o público infantil juvenil, né? O tal do infanto juvenil. Lá atrás, a gente tem quase 10 anos disso. Só que ele percebeu que esse público dele cresceu, ficou jovem, né? Ou está ficando adulto. Ele também está ficando mais adulto. Então, o que ele fez? Ele mudou o discurso. Ele foi acompanhando as necessidades explicitadas por essa audiência que cresceu, que amadureceu, e ele foi junto. Isso sem perder dinheiro, porque ele manteve o canal para a criançada gerenciado pelo irmão dele, o Lucas Neto. Então, tudo isso aí virou um grande negócio. Mas ele soube acompanhar o público. Se você não acompanhar o teu público, você tem um risco, sim, de desaparecer. Ou senão você vai ter que batalhar para pegar a nova leva que é do seu público, aí é um recomeço, né? Eu diria que influenciador é ser temporário. Olha aqui também a Helena Coraça, nossa conhecida, né? E aqueles influenciadores que se colocam no combate ideológico, político ou religioso, a impressão que passa é que estão a serviço de interesses de grupos. Pois é. Aí a gente está falando capital social e capital intelectual, né? Acho que sim, aí eu vou falar uma impressão minha pessoal, tá? Eu não vou dizer que a gente tem dados comprovados, até existe, mas eu não tenho esse conhecimento agora, mas tem sim determinadas figuras que estão nestas plataformas representando determinados grupos ideológicos ou religiosos, sim. E representam porque
elas possuem esse potencial, né, de comunicação e conseguem estar presentes na rede de uma forma mais efetiva. Sim, os canais aí de influenciadores hoje é também um espaço potencial para a disseminação de ideologias, de formas de religiosidade e mais, de fake news, de discurso de ódio, né? Ou seja, de novo, a rede, os algoritmos aí do YouTube, do Google, do Facebook, eles não fazem distinção disso, embora muitos agora, porque estamos aí num processo de convulsão social, algumas dessas plataformas se colocam, não, nós vamos controlar o discurso de ódio, tal, mas não existe nenhum impedimento técnico e nem de entrar nestas plataformas por conta do discurso ideológico ou qualquer outra forma de discurso. Isso vai acontecer, se acontecer um controle, é posterior. Então, sim, do mesmo modo que o influenciador influencia eu ir lá e defender o uso da máscara ou defender as vacinas, é o mesmo outro grupo que vai estar defendendo isso, ou pelo contrário, né, detratores que vão estar falando mal disso e mais, se utilizam de ferramentas das plataformas para direcionar e tendenciar o algoritmo utilizando robôs e fazendas de cliques para multiplicar o número de usuários falsos dos seus perfis. A Carla. Tá. Acho que por um pouquinho. Professora, você acredita que com a pandemia e a ampliação da procura por informação do novo coronavírus, houve uma ampliação de espaço para influenciadores científicos? Sim. Acho que esse período todo da pandemia deu um gás para a importância do que seja uma informação verdadeira, legítima, não é? E essa informação ela veio não só por meio da imprensa formal, mas por muitos destes influenciadores, pessoas do meio científico, pessoas mais da intelectualidade, que conseguiam explicar de uma forma simples tudo o que está acontecendo, né? Então, a gente tem o Átila Yamarino fazendo isso, a gente tem o Drauzio Varela fazendo isso, enfim, tem sim um conjunto de pessoas que elas já existiam na rede antes da pandemia, né? Elas não surgiram com a pandemia, elas já estavam em rede, mas elas foram, vamos dizer assim, entre aspas, encontradas na rede exatamente por conta desse interesse público coletivo em se informar de verdade, legitimamente, melhor. Então, Gisele, nós vamos, então... Tem mais alguma... A Jennifer, eu tenho um monte de aluno aí, pelo amor de Deus. Chegar à TV me parece ser, para o digital influencer, uma espécie de consolidação de sua trajetória. Por que a TV, que diz se ter perdido tanto espaço para o digital, continua sendo um objetivo? Jennifer, um beijo para ti, viu? Faz tempo que a gente não se vê e não se fala. Então, gente, aqui no Brasil, a TV ainda é o grande meio de comunicação. Não adianta a gente falar que a gente tem metade da população brasileira hoje conectada à rede. Ok, a gente tem mesmo, conectada dos mais diferentes tipos, do celular para a TV até para o gato do vizinho. Mas a TV ainda é o grande, é massivo. A TV tem um alcance de 99% do território brasileiro, né? E
praticamente, eu não tenho o dado final do IBGE, mas praticamente toda residência tem uma TV. Só esse fato te coloca na casa do país, te coloca na casa de todo mundo. Então, sim, é foco do influenciador atual virar celebridade, né? A sua trajetória é ser celebridade. O que virá depois é que é o problema, né? Se ele vai se manter nos dois espaços, se ele vai ter essa sabedoria de gerenciar a sua imagem, que tem formas diferentes nos dois espaços. Então, nós vamos, assim, agradecer todas as pessoas que participaram, os que tiveram, assim, bastante... adquiriram conhecimento, ou então se sentiram provocados para pensar. Eu estava pensando, e não é, assim, conteúdo para essa live, né? Mas também isso toca, né, todo o campo religioso também. Essa questão aí dessa espécie de junção entre celebridades, influenciador, etc., agora com todas essas transmissões diretas pelo digital, precisa também ser repensado, né? Não para não ter, mas a medida, uma série de questões que se poderia até pensar e ser motivo de uma nova live. Então, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que participaram e, de modo especial mesmo, agradecer você, Beth, pela essa conversa tão prazerosa, tão assim, feita na simplicidade, mas com profunda contribuição de pesquisa, de gente que fala com muita, não é tanta certeza, mas fruto de pesquisas que pode falar com legitimidade, como foi usado bastante a palavra aqui, né? Muito obrigada, Beth, tenha certeza que isso aqui essa live vai ilustrar muitas aulas e muitas pessoas vão se servir disso também. E também para os alunos, os estudantes, não é? Do CEPAC, para a Pastoral da Comunicação por todo esse Brasil afora. Muito obrigada mesmo. E eu gostaria, assim, de lembrar também todos os nossos participantes e deixar registrado aqui, né, que nós temos cursos online lá na www.paulinascursos.com/CEPAC. Tem muitos cursos de comunicação que você pode ir sempre aproveitando no sentido de incrementar e desenvolver todo o seu conhecimento e a sua reflexão. Temos também um curso de especialização, comunicação, teologia e cultura, que é em termos assim de módulos. Você pode entrar lá no site do CEPAC, também vai encontrar mais informações a esse respeito. E gostaria também de dizer que o CEPAC já fez o lançamento a semana passada do nosso Congresso de Comunicação Online, que vai acontecer no dia 31 de outubro, das 10 até às 6 da tarde. Eu vou pedir para a irmã, depois, a Gisele, colocar ali o link, porque você pode já fazer a sua inscrição, etc. Nós vamos também contar entre os vários palestrantes, com a professora Elizabeth Saad também. E gostaria também de dizer que na próxima semana nós vamos ter mais uma live e vai ser sobre mística na comunicação. Essa palavra mística que está tão carregada de sentido e diversidades também hoje, mas nós vamos falar da mística na comunicação. Quem vai estar conosco é uma doutoranda, Elis Machado, da PUC de Porto Alegre. E ela está fazendo a sua tese sobre Edith Stein, que é uma das grandes mulheres da mística cristã. Né? Então, deixando todos vocês assim, da proteção de Nossa Senhora Aparecida, que estamos na novena dela, né? Mas ela sempre nos protege, o nosso Brasil. E, mais uma vez, Beth, muito obrigada e adeusinho para todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Super obrigada. Obrigada pela oportunidade, pela audiência. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau.